Maravilha, pessoal! Sejam bem-vindos a esse vídeo rápido para acelerar o nosso marketing, os nossos conteúdos. Então, qual que é o intuito? Eu gosto muito nesse primeiro mês de, antes de passar para o nosso editor de vídeo, do designer, de aprovar com vocês o conteúdo em questão, porque assim a gente otimiza o nosso tempo e os alinhamentos por parte de vocês servirão também, é claro, para os próximos conteúdos, né? Então, esse primeiro mês a gente gosta de ter essa proximidade. Então, qual que é o intuito do vídeo aqui? Eu apresentar um, dois conteúdos, já deixar na mão do nosso time, começar a construir para ainda essa semana a gente já publicá-los no Instagram. Inclusive, eu já solicitei isso, então já tive um avanço a partir ali do nosso designer que eu já quero compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. E aí, claro, aprovado o primeiro e o segundo conteúdo, perfeito. O time coloca a mão na massa e a gente também faz mais um bate-papo para eu apresentar outros detalhes que eu não vou conseguir apresentar nesse vídeo aqui. Então, por exemplo, vocês tendo acesso editável ao Notion facilita muito isso, né, para vocês editar os conteúdos e, é claro, dar um ok também para nós a partir ali do nosso sistema de marketing, que é esse portal que eu vou apresentar para vocês agora. Então, pessoal, hoje, tá, eu vou querer que a gente converse sobre o primeiro e o segundo conteúdo que a gente planejou, para depois, é claro, quem sabe ainda hoje mesmo a gente já agendar um bate-papo e já começar a falar sobre os próximos, né, para a gente ouvir vocês, melhorar esses próximos conteúdos e, é claro, já dar sequência no planejamento também aí dos seguintes, né? Então, o que que a gente fez aqui, pessoal? Primeiro de tudo, antes de iniciar qualquer projeto, a gente documenta aqui nessa página, tá? Esse portal aqui, vocês têm acesso na descrição do nosso grupo. E o primeiro passo, então, saindo ali da nossa primeira reunião de diagnóstico, é documentar tudo que a gente aprendeu aqui em visão geral. Eu vejo que isso aqui também pode ser útil para o time de vocês, para compartilhar para novos membros, colaboradores e tudo mais. Então foi isso que a gente fez. E aqui vocês têm acesso a tudo isso. Na sequência, a gente começa a documentar uma análise de mercado. Então aqui a gente salvou vários concorrentes e players para estar acompanhando, né? Não para modelar, mas para fazer melhor, para fazer diferente. Então, por isso que eu vejo que esse é um passo essencial, a gente entender do mercado e a partir disso, né, que a gente fez também aquela análise de posicionamento apresentada aqui para vocês. E é claro que a gente já vai colocar tudo isso em prática à medida que os primeiros conteúdos vão saindo aí no Instagram. E a partir disso tudo, né, que a gente define então os pilares de conteúdos. E aí sim a gente vem de fato com planejamento de cada conteúdo. Então, o que são os pilares, time? São basicamente as categorias no qual vamos construir conteúdos dentro. Então, por exemplo, a gente imaginou aqui, tá, alguns tipos, né, alguns pilares de conteúdos para o nosso Instagram. E aqui eu quero ouvir de vocês, né, o que que vocês mais gostaram, o que que vocês sentem que mais conecta com o público, tá? Então, o primeiro pilar, por exemplo, consultoria rápida, são aqueles conteúdos tirando uma dúvida rápida, sabe? Respondendo caixinha de pergunta, uma dúvida frequente que vocês ouvem de clientes, de leads, de parceiros, de indicações. Então, esse seria o pilar aqui de consultoria rápida. E aqui a gente já tem alguns exemplos, inclusive, de conteúdos, tá? E a gente também, como vocês podem ver, já tem conteúdos planejados especificamente para esse pilar. Então, a ideia é justamente apresentar para vocês os pilares, para acrescentar, né, caso vocês tenham alguma sugestão, ou melhorar as ideias que a gente tem aqui, mas principalmente ouvir de vocês quais três pilares vocês sentem que a gente deve colocar mais força na produção de conteúdos. Então, vamos lá. O segundo pilar é o que eu mais vejo potencial, tá? Por causa do potencial de diferenciação que ele tem ali no nosso Instagram. A gente fazer conteúdos de verdades incômodas. Vejo muito potencial nesse tipo de conteúdo, que é basicamente expor problemas com transparência, com uma opinião forte, sabe? Isso tende a gerar um engajamento e até um pouco de credibilidade. As pessoas querem acompanhar esse tipo de pessoa, né? Então, só um exemplo aqui, ó, porque 80% dos produtores vendem no momento errado. O custo oculto de comprar insumos sozinho. Então aqui tem vários exemplos, a gente vai mapeando, é claro, conforme essas categorias, conforme esses pilares aqui que a gente definiu, tá? Então, time, depois aqui que vocês vê esse trecho do vídeo, me deem um áudio ali no grupo, um feedback rápido de quais três pilares vocês assim mais gostaram, tá bom? Vamos seguir aqui. Bastidores do sistema, que é mostrar de fato o sistema, né? Então, seja um carrossel com prints, com mockups, né, dentro ali do laptop, mostrando o sistema, vídeos também, acho que isso seria ouro, né? Isso gera também uma credibilidade. Então, até, por exemplo, simuladores que a gente pode desenvolver, tanto do nosso lado, trazendo sugestões, e claro, para a gente fazer isso acontecer. Ferramentas
gráficas, planilhas, indicadores, algoritmos e, claro, um pouco mais aí, de fato sobre o sistema, né. Aqui é um conteúdo até que a gente fala mais fundo de funil, para quem quer saber os detalhes, tá. Na sequência, a gente vem com prova social, então aqui eu acho sempre relevante a gente ter conteúdos que evidenciem resultados de cliente, ou seja, feedbacks positivos ou resultado em números mesmo. Então, tal cliente economizou tanto, né. 1% de diferença foi, 3 mil e tantos na propriedade ali do Carlos. Então, basicamente, a gente já mapeou aqui uma sugestão. Claro que no bate-papo a gente conversa um pouco melhor sobre isso, o que que dá pra gente pegar, o que que dá pra gente aproveitar referente a isso, para, é claro, encaixarmos ali no nosso cronograma, tá bom? Seguindo aqui com dicas estratégicas como CEO, tá? Então aqui é trazer a autoridade do Marco, a experiência dele para os conteúdos, né? Então a gente fazer algo até um pouco mais humanizado mesmo, onde a gente usar a personalidade, a visão, né, que o Marco tem. E é claro, aqui a gente também já mapeou uma sugestão de conteúdo, tá? E esse conteúdo em especial, né, o que ninguém te conta sobre os preços do milho, algodão e tals, eu acho muito relevante nesses conteúdos a gente usar um pouco até da voz do Marco e o nosso editor fazer as animações, ao invés de ser o estilo de IA, sabe? A voz com IA, ela é interessante para alguns tipos de vídeos, mas para esses que a gente quer gerar autoridade, gerar confiança, eu vejo que seria algo aí, claro, para a gente estar conversando, fechou? Mas seguindo aqui, né, a gente então, por exemplo, por que eu saí de tal lugar para criar a Fairthead, né? O erro que me fez, tananã, ou o que eu aprendi em tantos anos de área, né? Minha previsão para 2025. Então aqui é de fato, né, dicas mesmo e algo um pouco mais original mesmo, que vem de uma pessoa, né? Então por isso que eu quero, claro, sempre estar colaborando junto com vocês nesse planejamento e eu acho que isso é sempre importante para a gente ter o máximo de resultados. E por último aqui, posts que geram conexão com o público-alvo, tá? Então, se você planta soja, tananã, isso aqui é para você. E a gente buscar conectar com o público, seja do cultivo específico, então fazer conteúdo só sobre o cultivo de algodão, ou sobre regiões específicas, né? Ou até dores também específicas que os nossos clientes têm e que a gente resolve. Então aqui a gente já mapeou também um conteúdo sobre esse pilar. Então, pessoal, o que que vocês acharam dessas sugestões aí de pilares para a gente criar conteúdos dentro desses pilares, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, algo que vocês mais gostaram, por favor, deixem ali um feedback no grupo, tá? Vou ficar muito grato. Isso vai contribuir para próximos conteúdos ainda melhores. E claro, a gente agendar um bate-papo para revisar aqui todos os conteúdos na íntegra, mas para a gente já acelerar, né? Já colocar aqui para o nosso time produzir, quero apresentar o 1 e o 2 que a gente planejou. Então vamos nessa. O carrossel número 1, ele até seria o segundo post, tá? Mas como as artes em si, elas são um pouco mais rápidas de serem produzidas, se a gente passar hoje aqui para o nosso time, acredito que em 2 dias no máximo o carrossel já está concluído. Já o Reels animado, ele já demora um pouquinho mais, tá? Mas no geral, por isso que a gente deixou ele aqui em segundo lugar. Mas, então, abrindo aqui esse carrossel, como a Fairthead funciona na prática? A gente até mapeou aqui um pouco de tudo que a gente aprendeu para explicar nesse conteúdo sobre a Fairthead. E aqui a ideia é deixar fixado no topo do Instagram, para as pessoas, né, que quiserem conhecer mais sobre a marca, já ter um conteúdo para isso. Então, como a Fairthead funciona na prática? Aqui, então, no segundo slide, a gente entra no problema. Você está perdendo dinheiro e nem sabe. Comprou insumo caro e no momento errado? Vendeu a safra muito barato? Não sabe os seus custos reais? O mercado não perdoa quem chuta. Só um parênteses. A ideia aqui do nosso próximo bate-papo, tá, pessoal? É, claro, apresentar esses conteúdos, mas também apresentar como vocês podem editar esses conteúdos no dia a dia. Então, tem uma legenda ali que tem algo errado, algum detalhe. Vocês vão ter acesso ali ao aplicativo do Notion, seja pelo computador, pelo celular, para editar ali em tempo real ou deixar comentários, né? Como você pode selecionar aqui e marcar aqui, por exemplo, marcar aqui o time, tá? Então vocês vão ter total liberdade artística para melhorar o que a gente já construiu. Claro, no próximo bate-papo, então a gente conversa bem sobre isso, tá bom? Continuando, por que isso acontece? Decisões baseadas em feeling, falta de dados confiáveis, timing errado nas operações, comprar e vender sozinho, pequenos erros iguais a grandes prejuízos. Com a Fairthead, receba sinais de mercado para comprar e vender na hora certa, entenda o impacto real de cada decisão no seu caixa, negocie insumos em grupo e ganhe escala mesmo sendo pequeno. A diferença entre lucro e prejuízo está nas pequenas decisões. Mais que uma plataforma de gestão agrícola, nós te entregamos um planejamento estratégico que maximiza cada real investido na sua fazenda. Tecnologia que fala a língua do produtor. Agende uma demonstração gratuita com nossos especialistas e descubra como a Fairthead pode otimizar a lucratividade da sua fazenda.
acesse o link na bio. Aqui também é um parênteses, né? Se vocês acham esse termo interessante. Alguns gostam de consultores, outros especialistas, estrategistas. Então, aqui é um detalhe também que, se possível, tá, pessoal? Agora que eu li aqui com vocês, tá? Esse primeiro carrossel, me deem um feedback no grupo, né? Tá aprovado pra gente já construir e já publicar essa semana esse conteúdo? Inclusive, foi o que eu solicitei aqui pro nosso designer fazer, tá? Então, a gente já fez a capa desse carrossel, até para pegar já um feedback sobre o visual também, né? O conteúdo é importante, mas o visual é igualmente importante. Por isso que a gente aprova em momentos separados. Aprovando o conteúdo, aí a gente vem pro visual e foca só nele. E a ideia aqui é, claro, já pegar um retorno sobre o que vocês acharam desse visual. A princípio, a gente buscou manter muito similar ao que a gente já tinha lá no Instagram. Por quê, né? Para não precisar refazer, né? Para não precisar tirar e não ficar algo muito destoante. Eu vejo que com o tempo, vamos supor, daqui uns 2 meses de conteúdos, aí sim a gente pode pensar em fazer alguma virada de chave, tá? Seja em cores, seja em elementos, ou até mudar a fonte, que seja, né? Pra gente começar a migrar e evoluir o branding da Fertirhead. Mas a princípio, pessoal, o que que vocês acharam do conteúdo do carrossel? Se tá aprovado, se tem algum comentário, eu vou ficar muito grato, tá? De ouvir o lado de vocês. E é claro, pra gente também agendar esse bate-papo, revisar mais profundamente esse e os próximos conteúdos. Então, esse seria o ponto do conteúdo e aqui o ponto do visual. O que que vocês acharam, pessoal? Sobre o visual, tá? A gente sempre analisa em camadas, né? Então tem a camada do texto, a camada da imagem e a camada do fundo. Vocês têm algum comentário referente a isso? Vou ficar muito grato pra gente já alinhar e, como eu falei ainda essa semana, soltar no Instagram, viu? Esse que é o objetivo. E agora, continuando aqui para o nosso Reels 2, tá? Aqui a gente quer fazer um Reels animado, seria um dos primeiros conteúdos também para fixar no Instagram, pra gente, quem sabe, já divulgar nos anúncios, atrair seguidores. E a ideia, então, dos Reels animados, né? É expor um visual que conecte com o público-alvo. Então, semana passada, um produtor de soja perdeu R$ 47.000, só porque não sabia a hora certa de vender. Isso acontece todos os dias com produtores de milho, soja e algodão, mas isso acaba quando você tem o que a Fertirhead oferece. 3 tecnologias, um objetivo, mais lucro no seu bolso. Com o planner financeiro, você entende o seu real custo por saca. Com alertas do mercado, você sabe quando comprar e quando vender. E com o pool de compras, você negocia como grande, mesmo sendo pequeno. O resultado, você finalmente sabe o que está fazendo, você para de chutar e começa a ter estratégia e planejamento. Sua propriedade vira um negócio lucrativo de verdade. E você dorme tranquilo, sabendo que está no controle. Fertirhead, dados que viram lucro para a sua fazenda. Siga no Instagram e fique sempre um passo à frente. Aqui o foco é esse, gerar seguidores, já expor a marca, conectar com um problema, né? Então esse seria o problema, o público-alvo já no começo do conteúdo. E é claro, tudo isso aqui, né, com um visual muito interessante enquanto o vídeo avança, né? Aqui também conectar de novo com o público-alvo e, é claro, reforçar a promessa da Fertirhead, apresentar os produtos, né? Pelo menos aqui as tecnologias, a gente tentou até dar um nome específico para cada uma. Então, alertas de mercado, pool de compras, planner financeiro. E é claro, a gente agora quer um retorno de você sobre essa parte aqui desse Reels, tá? Para justamente já colocar na mão do nosso time e produzir. E enquanto o nosso time produz, a gente faz aí um bate-papo para revisar os próximos e como vocês podem ter acesso editável pelo Notion. Eu convido vocês criam uma conta gratuita e liberado para editar tanto pelo celular quanto pelo computador. Isso potencializa ainda mais a nossa assessoria para a gente colaborar juntos. Então, o nosso time, é claro, na parte estratégica dos conteúdos e vocês com os detalhes ali para deixar ainda mais com a comunicação e com a realidade aí de vocês. Fechou, time? Então, esse é só o começo. Aguardo o retorno sobre o conteúdo 1, conteúdo 2, a gente colocando em produção e, claro, também agendar o nosso bate-papo para revisar esses próximos conteúdos e essa questão aí do nosso portal editável aqui do Notion, viu? Saiba que esse é só o começo, pessoal. Aqui embaixo, inclusive, tem o onboarding, todas as etapas, né, da nossa parceria e a gente ainda tem muita coisa pela frente, tá? Então, claro, já avançamos aqui, vocês podem acompanhar essa evolução, mas a gente ainda tem muito o que fazer, então por isso fico no aguardo de vocês, esse é só o começo, pessoal.